mas cada top que eu tenho o privilégio de participar, de servir, de estar ali, é uma experiência nova com Deus. Cada top é um mover, é um falar, é algo novo que acontece. No momento em que não tem culto, não tem um encontro presencial na igreja, ou não tem quem faça às vezes lá, né? Tem o atendimento online, tem à disposição uma infinidade de cursos, uma infinidade de treinamento, ou seja, só não faz quem realmente não está afim. Mas eu creio que sim, o Legendários ele vem destacar algo muito forte, que é o valor da família. E aí a cada dia que eu percebo isso, eu me dou conta de que quanto mais eu busco me apresentar diante de Deus, mais Deus se revela para mim. Aquilo que Deus te capacitou, no momento certo, Ele vai te mostrar aonde você usar. Não tenha dúvida disso. Legendários Cast na área, começando mais um episódio deste que é uma iniciativa dos Legendários de Curitiba, que tem o propósito de levar o nome de Jesus, tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado. Eu quero já pedir a você que nos acompanha por aqui, que você se inscreva no nosso canal, compartilhe essas mensagens que você tem visualizado por aqui, compartilhe com algum amigo, algum conhecido seu, alguém que você acredita que pode ser bênção para a vida dele. Se inscreva para ser sempre notificado sobre nossos vídeos, nossas postagens por aqui. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter aqui meu amigo, pastor Carlos Lundgren. Pastor Carlão, seja muito bem-vindo, pastorzão. Obrigado, Marcelão. É uma alegria estar aqui com vocês, é bom demais, tá? Obrigado aí pelo convite. Para mim é uma satisfação enorme, demorou, né? A gente estava naquela de vamos marcar e tal, e sempre com muitos compromissos, muitas responsabilidades, né? Aliás, estava conversando com o homem aqui agora há pouco no nosso estúdio, que interessante, ele tem uma infinidade de coisas para contar para a gente, estava falando que ele é um cara formado na área de TI, ou seja, ele conhece de software, conhece de hardware, conhece de uma infinidade de coisas relacionadas à tecnologia da informação, mas hoje nós vamos falar sobre uma outra área. Vamos falar um pouco sobre... Primeiro, pastorzão, vou pedir a gentileza de se apresentar para a gente. Quem é, não o pastor, mas quem é Carlos Lundgren? Carlos é casado com a Fernanda, graças a Deus, essa mulher maravilhosa que Deus colocou do meu lado, que tem uma paciência, um amor enorme comigo, né? Acho que isso, em primeiro lugar, né, é bênção de Deus. Então, assim, uma alegria. Tenho 2 filhos, o Eduardo, que hoje está com 9 anos, a dona Camila, que tem 7 anos, aí, bênção de Deus na minha vida. Que legal, Eduardo e a Camila. Manda um beijão para eles lá então, pastorzão. Então, Eduardo, Camila, vocês que vão estar me assistindo, beijo para vocês. Pai ama vocês, hein? Não esqueçam. Que legal, maravilha. Pastorzão, eu sei de suas muitas atribuições, mas de início quero lhe perguntar o seguinte. Dentre as suas atividades, quais delas é possível destacar, contar pra gente, porque eu percebo que são várias, né? Pastor, legendário, legado, quem organiza a parte de gestão e tecnologia da informação da igreja, está envolvido com várias frentes de trabalho, mas o que dá para destacar para a gente hoje? Olha, Marcelo, eu acho legal destacar que talvez aí você vai me ver aqui na igreja, embaixo do meu nome vai estar lá, né? Carlos, né? Pastor da área de ensino da igreja. Né? Talvez essa seja... Mais uma. Mais uma. Então hoje eu tenho aqui já há alguns anos, né? Desde 2014, eu tenho a alegria e o privilégio de ser o diretor da área de ensino da nossa igreja. Ou seja, tudo aquilo aqui na PIB que a gente tem e faz como ensino, eu tenho o privilégio de estar na coordenação aí desse conteúdo. Que legal, e são várias, né? Várias as frentes relacionadas à área de ensino. E assim, até hoje eu me surpreendo com muitas coisas que eu estou descobrindo, né? Já falei algumas vezes com o pastor Nilson, lembro dele comentar que na igreja são desenvolvidas cerca de 1000 atividades mês, ou seja, é muita coisa, né? E graças a Deus por isso. Na área de ensino, imagino que seja alguma coisa parecida com isso também, né? Marcelo, para te dar uma ideia, tá? Hoje a gente tem aproximadamente 120 cursos diferentes dentro da igreja. Eu brinco assim quando eu estou fazendo a integração do pessoal. Se você quiser começar agora a fazer esse curso, uma aula por semana, cara, uns 35 anos a gente termina essa grade. Mas eu digo assim, fique tranquilo, que no meio do caminho vai ter mais coisa. Novas coisas vão surgindo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre novos projetos, né? Mas assim, para a gente começar bem também,
gostaria de perguntar sobre suas experiências em relação a legendários. Aliás, diga-se de passagem aqui, temos aqui o legendário 11.303, ou seja, é alguém que esteve lá na Guatemala desde o início para trazer para cá, para Curitiba, o programa, o ministério, o chamado para legendários. É verdade, eu tive aí esse privilégio, eu posso dizer, né? Fui aí agraciado por Deus, né, de estar lá. E foi muito curioso, né, quando você pergunta como é que foi essa experiência com legendários, né, como é que esse negócio começou. Eu me lembro que 2018, por volta de maio de 2018, a gente estava se preparando com o pastor Michel, a equipe da juventude, na época ali eu estava fazendo uma transição da juventude para a área de ensino, para ir para um congresso do GKPN, com o pastor Elias Dantas, o Global Kingdom Partner, né? E esse congresso ia acontecer na Guatemala, na casa de Dios, a igreja do pastor Shep, do Cash Luna. Então nós fomos para lá em julho, participamos daquele congresso, foram uma semana maravilhosa na Guatemala. E eu me lembro que um dia à tarde nós estávamos lá e o pastor Lucas Dutra, ele veio e falou: Carlos, nós vamos ter uma reunião com um camarada aí que quer falar pra gente de um projeto. Quem quer um projeto com homens, uma coisa assim, ele quer apresentar o projeto pra gente. Quem que vai? Eu, você e o Michel. Tá bom, que horas que é? Se encontramos e fomos lá encontrar ele, né? E ali estavam mais algumas pessoas, então o chefe explicou um pouquinho pra gente desse projeto e tal, e eu confesso pra você que a gente, legal, né? Que assim, mas montanha, né? Bacana, né? E aí a gente saiu de lá, né? Assim, vamos ver o que é isso, com uma pilha de revista na mão, né? Acho que eu tô aqui de olho nela aqui, tô de olho nessa revista, que já vi várias pessoas comentando sobre ela, mas hoje eu tô vendo a revista. Então, assim, hoje eu trouxe aqui, né, ela de fato, né? Muitos ouviram falar, mas hoje eu tô trazendo. E a gente saiu dali com uma pilha de revistas, né? Poxa, pensando como a gente pode trazer, mas assim, não tinha muita informação. Era mais ou menos, venha para cá, venha para a montanha e experimente. Então, nós voltamos para cá com essas revistas, aquela coisa, e vamos ver e tal. E aí o restante da história, vocês conhecem, né? Onde foi parar, aonde chegou e tal. Então, novembro daquele ano, eu voltei ali com o Antero, com o pastor Nilson, Anderson, Lauro, e esse pessoal que você conhece, para lá, Johan, né? Para lá para fazer o Legendários. E tudo que a gente sabia era o que estava na lista, né? Era a nossa... Desde então, né? Isso virou um jargão, né? O que fazer? Mudou. Como é que funciona? O que pode contar pra gente? Só segue a lista. Só segue a lista. Então, essa foi a minha experiência com Legendários, né? Então, para começar, né? Para começar. Certo. Mas, pastorzão, seria possível comentar alguma experiência, alguma coisa assim mais marcante, algo mais assim que se possa dizer foi a cereja do bolo ou o mais especial que aconteceu lá ou desde então, de modo que se possa dizer, Deus falou comigo de uma maneira muito especial. Foi lá naquela ocasião, naquela situação. É claro que não dá para contar exatamente como foi a experiência, né? Mas é possível comentar alguma coisa nesse sentido? Com certeza, né? Acho que não só lá, mas cada top que eu tenho o privilégio de participar, de servir, de estar ali, é uma experiência nova com Deus. Cada top é um mover, é um falar, é algo novo que acontece. Mas eu me lembro que, eu confesso para você que eu fui para lá, para Guatemala, assim, sem saber o que esperar. Eu não sabia nem qual era a minha expectativa. Sim. Né? E ali sim, a gente teve, eu em especial, tive um visitar de Deus tremendo. Eu me lembro que talvez ali uma das únicas coisas que eu pude trazer daquele tempo na montanha comigo de volta, trazia um versículo marcado que ele tem muito a ver à base do meu chamado. Então, assim, é muito interessante essas confirmações, essas experiências que Deus traz. Que legal. Eu fico imaginando porque, como o pastor já disse, que a cada subida à montanha, naquele tempo era só ser top, mas a cada subida à montanha é interessante perceber como Deus fala com a gente de uma maneira muito peculiar. Às vezes na mesma passagem, na mesma trilha,
Às vezes, num mesmo contexto, Deus fala de maneira diferente e às vezes como que permitindo você ter a nova visitação, você lembra de quando falei com você aqui. Isso é muito especial, né? É muito especial porque ele faz lembrar que a sua palavra é viva, que nós servimos a um Deus que fala. Esse é o propósito de estarmos aqui, não é verdade? Nós servimos e caminhamos com um Deus que fala. Sim. Pastor, mas mais uma questão aqui. Vez ou outra nós recebemos perguntas. Poxa, mas preciso ir à montanha para então ser melhor e tal? Eu estou falando com um pastor aqui. A pergunta que faço é, houve alguma mudança, alguma coisa que possa dizer, houve uma virada de chave, mudei em relação a esse pensamento, ou esse comportamento, ou alguém, provavelmente alguém mais próximo, possa dizer, não, o Carlos era assim. Depois que participou, foi pela primeira vez para os Legendários, isso mudou. Tem alguma questão nesse sentido? Olha, Marcelo, eu creio que isso é uma mudança e uma busca constante na minha vida. Todos os dias eu tenho coisas a melhorar. Todos os dias eu percebo que daqui a pouco naquilo que parecia que estava mais tranquilo, parece que a balança dá uma pesadinha. Mas eu creio que sim, o Legendários ele vem destacar algo muito forte, que é o valor da família. É algo que, como pastor dentro da igreja, a gente sabe, mas parece que em alguns momentos a correria e tudo a gente vai deixando de lado. E eu confesso para você que o Legendários me ajuda a lembrar isso todos os dias, porque na correria às vezes é muito fácil ir deixando eles de lado. Então, eu pergunto pelo seguinte, porque há quem pense assim, poxa, o pastor Carlos é um super crente. Então a pergunta que faço é, faz sentido um pastor ir para a montanha para ter um novo encontro ou uma experiência nova com Deus, sendo que ele pode ter isso na igreja, ele pode ter isso dentro do carro? Qual é a finalidade, qual é o sentido que faz de um pastor ir à montanha? Eu creio que quando o nosso coração ele está aberto e disposto, Deus fala. E quando você se dispõe a experimentar, vivenciar algo novo de Deus, eu creio que tem coisas que você experimenta. Em primeiro lugar, você está no meio da criação, você está tirando um tempo especial e focado com o propósito de ouvir a voz de Deus naquela montanha. Então, como pastor, como pai, como filho, como irmão, seja como for, eu creio que a experiência, sim, ela é maravilhosa. Que legal. Eu estou aqui pensando o seguinte, desde o início, né, da sua participação lá, aquela questão do chamado para o Ministério de Ensino e tal, tem muita relação, do meu ponto de vista, sobre o que veio depois. Depois de que o homem foi à montanha, então passou-se a desenvolver outras ações, entre elas o legado, que para mim é muito divertido e eu sou um agraciado por ter a oportunidade de já ter subido com as minhas filhas e foi um negócio muito especial para mim, né? Mas sobre legado, assim, o que dá para destacar, assim, em relação a esse seu chamado? Porque, afinal de contas, é um dos idealizadores, um dos que está à frente também do legado. O que é possível comentar sobre essa ponte entre chamado e legado? Olha, quando eu fui para Guatemala fazer o Legendários e ali eu conheci que também tinha um legado, outro programa para filhos, a minha filha ela ainda estava na barriga, ela não era nem nascida. Meu menino mal estava com 2 anos e eu falei, olha, um dia eu quero subir a montanha, trazer os meus filhos junto, quero que eles participem do programa. E não necessariamente como adultos mais velhos, como Legendários, mas desse programa. E desde então eu tive o interesse em tentar trazer o mais rápido possível. Nesse inteirinho tivemos pandemia, tivemos várias coisas que coisa, né? atrasaram, né? Sim. Mas graças a Deus a gente conseguiu trazer esse que é um programa que eu creio que ele traz uma conexão de pai com filho. Sim. Agora sobre realmente ministério pastoral, mas especialmente voltado para o ensino. O que é possível destacar em relação à nossa igreja? A primeira Igreja Batista de Curitiba, porque eu estou aqui com uma lista, de cursos que são oferecidos no site ajornada.com.br, né? A gente já vai voltar para ele, mas sobre a sua atuação, sobre as suas responsabilidades em relação a ministério cristão, mas voltado para ensino. O que é possível destacar de sua atuação na nossa igreja? Marcelo, eu creio que
nesse tempo que Deus me chamou para estar aqui, Ele tem me colocado o privilégio, a oportunidade de também ser um catalisador, ser um instrumento para ajudar outras áreas e outros ministérios a desenvolver seus treinamentos e formação. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, quando eu cheguei aqui, assumi a área, nós tínhamos cerca de 20 cursos ou 20 classes de escola bíblica acontecendo. Tínhamos um alcance relevante para a igreja, formávamos, sempre foi uma bênção. Hoje, a gente roda, vou falar isso aí, ano passado, mais de 52 classes por semana. Entendeu? São mais de 3.000 pessoas passando aí presencialmente naquilo que a igreja tem como ensino, sem contar o que a pandemia nos levou a fazer, que nos empurrou para a televisão, né? Com a igreja fechando, o que a gente fez? Pegou todas essas classes e todos os dias, das 7 às 8, né? Das 19 às 20, escola bíblica ao vivo na televisão. Uau. Então, com isso também, naquela época, diminuiu esse projeto ano passado, eu ganhei cerca de 8 horas de TV ao vivo por semana. E é interessante pensar isso, né? A gente lamenta muito por todo o acontecido, né, de pandemia. Quem viveu isso vai poder contar a história, né? E cada um tem a sua experiência. E é bem lamentável por tudo que aconteceu. Mas como é interessante poder perceber que esse contexto bastante caótico, como a igreja cresceu. Como muito mais pessoas foram alcançadas. Eu lembro de ocasião em que o pastor Pascoal mencionou alguma coisa nesse sentido, que nós havíamos alcançado 2,5 milhões de pessoas em determinado período de tempo, assim, mas acho que era coisa de uma semana, assim, sabe? Uma coisa inédita. Então, assim, triste, sim, por todo o contexto, mas foi um período, assim, eu diria assim, um período muito especial de salvação de vidas, de alcance de vidas, que até então não havíamos experimentado, né? Mas assim, pastorzão, o que eu queria lhe perguntar também é sobre a questão dos nossos cursos. Eu estou aqui com uma lista, você que já conhece ou ouviu eu comentar aqui sobre o site A Jornada, é isso? É isso. ajornada.com.br. Acesse lá, só para você dar uma olhadinha em todos os faróis, né? Faróis. São faróis que nós temos lá, temos 42, 43 faróis, de todos os cursos disponibilizados pela Primeira Igreja Batista de Curitiba, e muitos deles, assim, muito interessantes. A gente pode perceber que temos suporte, tem aqui software, tem aplicações para outras igrejas, para várias áreas, tem aqui para adoração, tem ministério eficiente, tem capelania, bússola de sexualidade, é outro assunto bastante importante aqui. Aliás, pastor Saulo, estou te esperando aqui, viu, queridão? Estou te esperando aqui, meu irmão. Semana do Avivamento, quanta coisa boa nós temos aqui, mas a pergunta que faço em relação a tudo isso aqui, como dar conta de tudo isso? Eu creio que, né, em primeiro lugar é a graça de Deus, né? Tem que ser. Sem dúvida, né? Se não é Ele nos sustentando, não podemos fazer nada, não levantamos de manhã da cama, né? Mas olha só, eu não estou sozinho nesse processo. Eu tenho o privilégio de coordenar essa área, mas eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Então aí eu tenho pessoas, como eu falei, o meu papel tem sido principalmente aquele que desperta, incentiva, ajuda a nortear e estruturar as demais áreas da igreja a construir os seus treinamentos. Então a pandemia, ela foi muito forte nesse sentido, como a gente diminuiu nossa atuação presencial, até porque Sim. não tinha como, né? Então eu trabalhei muito mais junto com as áreas ministeriais no desenvolvimento dos seus cursos. E isso foi bênção, ampliou o nosso alcance, assim, eu não sei nem dizer quantos por cento, mas o que eu quero destacar é que podemos capacitar e preparar ainda mais pessoas para o serviço e exercício do ministério. Ó, como é interessante isso aqui, né? Eu estou vendo aqui os vários cursos, né? Mas aí o que eu penso também é o seguinte, em relação à finalidade desses cursos. Na nossa conversa aqui há pouco, né? Eu ia falar, mas eu prefiro que o pastor fale sobre a finalidade de tantos cursos, né?
porque isso aqui tem um valor muito especial. Aqui tem um capital humano, muito capital humano investido aqui, tem um capital intelectual muito bom, muito grande aqui também, mas a finalidade de todos esses cursos aqui, pastor? Marcelo, eu vou te responder assim, acho que vai fazer sentido para você que está me escutando. 2018, junto com o pastor Tiago, nós estávamos buscando alguns lugares para fazer nossas experiências missionárias e nossa escola de missões, que hoje é o Telos, né? Então ali nós estivemos com um pastor amigo nosso na Jordânia. E com ele nós fomos até Mossul, lá no Iraque, né? Ele nos levou até lá para visitar uma das igrejas que ele estava plantando. E quando a gente chegou lá, naquela casa, naquela igreja, primeiro você vê aquele contexto do Iraque, é uma coisa singular, mas vamos direto ao ponto, né? E ali quando eu cheguei para participar daquele culto naquela casa, faltavam 5 minutos para o horário combinado do culto, e nós estávamos em 3 ou 4 pessoas, né? E eu pensei comigo, puxa vida, que pena que não vai aparecer ninguém para esse culto. Sei que deu o horário do culto, tinham 140 pessoas lá dentro. Uau. Aquele culto foi uma bênção. Diga-se de passagem, no Iraque. No Iraque. Mossul, que foi a capital do Estado Islâmico naquela época, tá? Chegando ali, 140 pessoas, terminou o culto, mal deu para conversar, todo mundo foi embora. Mas ficaram ali 3 homens que a gente foi tomar um chá com eles e conversar. E aqueles homens, Marcelo, é muito interessante porque um usava uma muleta, manco, o outro um braço numa tipóia, não tinha o movimento do braço, e eu não me lembro exatamente o terceiro, se era a perna ou o braço. Os 3 tinham alguma sequela da guerra, dos conflitos. E aqueles caras sentados com a gente, depois daquele culto, eles falavam assim, olha, nós queremos ser os pastores dessas pessoas, mas a gente não tem formação para isso. Brilhou assim, ó, uma luz assim naquele momento. Tá entendendo, Carlão? Você tá entendendo? E ali é como a voz do Espírito que fala, que legal. Puxa, e você montado em todo aquele conteúdo, em todo aquele material, e aqui esses caras dizendo assim, olha, a gente só precisa ser treinado e capacitado para cuidar dessa gente. Então eu lembro que eu voltei, eu comecei mais ainda a trabalhar, a poder gravar tudo que a gente podia, estúdio, material, para que esse conteúdo pudesse chegar. Por isso que hoje você tem essa riqueza de cursos, você tem essa infinidade de faróis, ministérios e igrejas parceiras. E durante a pandemia surgiu a necessidade de outras igrejas menores, sem uma estrutura como a primeira Igreja Batista de Curitiba tem, de poder continuar o seu ensino, de continuar a formação. Então ali a gente viu uma oportunidade de poder ceder aquilo que Deus nos dá para que eles também pudessem continuar alcançando e abençoando os seus. Que benção, né? Pensar que no momento em que não tem culto, não tem um encontro presencial na igreja, ou não tem quem faça às vezes lá, né? Tem o atendimento online. Tem à disposição uma infinidade de cursos, uma infinidade de treinamento, ou seja, só não faz quem realmente não está afim. E eu digo assim, Marcelo, eu brinco aqui que aqui é pro gosto do freguês. Se o camarada quer online, tem online. Se ele quer presencial, tem uma classe agora esperando para você. Se você quer fazer parte online, 1, 2 encontros presenciais, tem também. Então, não é motivo para você dizer assim, puxa, não encontrei o modelo que eu quero. E se você não encontrou, deixa eu te dizer, depois você entra em contato comigo que eu quero entender como eu posso te ajudar. A Jornada, tudo junto, ajornada.com.br. Se te interessou, olha aqui, ó, temos aqui alguém que é líder nessa área e pode te ajudar. Então você, pastor, você, meu amigo, que está nos diversos locais desse país, desse mundo, você pode ser alcançado, pode ser abençoado, tem muita ferramenta boa, ou seja, está à tua disposição. O pastorzão está aqui dizendo que tem, e tem muita coisa, viu?
Pelo que eu já vi, pelo que já fiz, os cursos que já fiz, é muito especial. E é interessante também pensar o seguinte, né? Às vezes aquela visão de, poxa, mas se a gente oferece ferramental desse tipo, pode ser que as pessoas não queiram mais participar presencialmente, né? Isso foi um medo, né? Talvez, se fosse pensar em riscos, talvez estivesse elencado lá, né? Mas como é interessante perceber que, na verdade, as pessoas que aprendem têm maior desejo de estar presencialmente, né? Com certeza, porque quando ela é capacitada, quando Entende. ela entende o dom e talento que Deus Isso. colocou na sua mão, que o dom é dado para edificação do corpo. Ou seja, meu irmão, é para você servir, é para você usar. Não tem como o cara ficar parado. Ele quer se envolver de alguma maneira. Então, se a pessoa tem sede, tem vontade, tá aqui um ferramental bem interessante, especial. ajornada.com.br. Tenho certeza que pelo menos um desses treinamentos aqui vai servir para você, para a tua vida, para o teu ministério, para a tua igreja. E detalhe, tem curso que aqui é gratuito, né, pastor? Acho que a maioria. Muitos cursos são gratuitos, assim como a gente destaca também. Se você vier na igreja aqui, você vai ver, nós temos um material impresso do que a gente chama de linha básica de ensino, 7, 8 cadernos. Esse é um material também que ele está disponível para várias igrejas. Hoje a gente tem aí no Brasil uma infinidade de igrejas que usam e utilizam o nosso material sem custo nenhum. Pelo que eu estive vendo aqui, tem igreja de Minas Gerais, tem igreja em São Paulo, tem igreja em uma cidade chamada Genipapo, é isso? Genipapo. Córrego do Genipapo. Tem igreja em Castro, Bauru, São Paulo também. Ou seja, tem um seminário teológico também que utiliza a plataforma ajornada.com.br. Ou seja, tem muita coisa boa, muita coisa interessante e certamente pode abençoar muitas vidas, né? É verdade. Então só, pastorzão, nós temos ainda algumas outras coisas que eu queria lhe perguntar. Fiquei sabendo que temos projetos novos em vista. Então, assim, o que dá para contar? Eu preferi não mencionar nada, eu prefiro que o pastor fale sobre o que tem pela frente de projeto. Legal, Marcelo. Eu acho que você entendeu um pouquinho que essa parte de tecnologia é algo que arde o meu coração, é algo que me desperta. Lá atrás, quando Deus me chamou para o ministério, a minha pergunta foi, Deus, o que eu vou fazer com tudo isso, né, que eu tinha até aqui? E naquele momento eu não via sentido, mas nesse caminhar, nesse processo, Deus foi mostrando e dizendo assim, olha, nenhum conhecimento que você tenha em vão, e no momento certo ele foi conectando as coisas. Posso lhe fazer um pedido? Claro. Dá uma olhadinha para aquela câmera ali e diz de novo isso aí. Eu digo porque tem aqueles caras que não entendem, por exemplo, o cara é um desenhista. O que Deus vai fazer? Vai usar com alguém que desenha. Ou aquele cara que ele é o técnico de tecnologia da informação. Ou aquele cara que fotografa, ou aquele cara que gosta de mesa de som, gosta de uma afinidade de coisas que não tem relação direta, imediata com as coisas que ele consegue visualizar na igreja dele, na igreja local. Marcelo, deixa eu pegar. Você falou do desenhista, né? Você sabia que a gente tem um grupo de ilustradores aqui na igreja? Eu fiquei sabendo, a Fernanda, minha esposa, também já trocou umas figurinhas com a Fernanda. Então, assim, temos um grupo para ajudar a ilustrar materiais. Enfim, temos N áreas. Mas o que eu quero te dizer, e vou te lembrar isso, aquilo que Deus te capacitou, no momento certo, Ele vai te mostrar aonde você usar. Não tenha dúvida disso. Mas vamos lá, pastorzão, sobre os projetos. O que nós temos? O que dá para contar? Projetos. Dá para abrir já? Dá para falar algumas coisas, né? Esse ano a gente está lançando e está trazendo a ideia da igreja online. Igreja online, quando você pensa em toda essa estrutura, ela chega no momento que ela culmina no seguinte, mas Carlos, eu era da PIB, a vida me levou embora, fui para um outro país, eu fui para uma outra cidade, eu fui para um outro lugar, mas eu entendo que a PIB é o meu lugar, eu entendo que essa é a minha igreja. E por algum tempo a gente dizia para ele, olha, procura uma igreja local, esteja aí, fica aí tranquilo. Mas hoje a gente está entendendo que com tudo aquilo que a gente tem de ferramentas, de processo, a gente pode cuidar desse cara. Seja dentro de uma célula, seja pastoreando ele nos encontros semanais. A pandemia nos mostrou que uma videoconferência é possível, uma ligação, um contato que é possível estar com ele. E hoje a gente tem visto que é possível ele mesmo do outro lado do mundo estar servindo aqui com a gente. Por exemplo,
Tá o culto acontecendo, em paralelo a gente tem a equipe da igreja online que está ali esperando para orar por você, está ali esperando para te acolher, está ali esperando para te aconselhar. Eu tenho gente que está em várias partes do mundo ali servindo com a gente, além de presencial também. Que legal. Eu lembro que no tempo de pandemia também, eu cheguei a conduzir uma célula e a gente batizou a célula de Reset. Reset porque para muitas pessoas precisava de um reset. Foi o que aconteceu comigo em relação a Legendários, né? Então, quando eu voltei da montanha, eu tomei essa decisão de participar, de ser líder de célula. Nós criamos a célula Reset, isso no período da pandemia. E como fez sentido para muita gente que às vezes não tinha oportunidade de estar na igreja. Tinha gente de outra cidade, tinha gente de São Paulo, tinha gente de fora, de Paranaguá, se não estiver enganado. E aí, assim, como é especial poder oferecer mais ferramenta, né? São formas que Deus nos deu para fazer isso, para atender. E às vezes até o que acontece, talvez você tenha um amigo que quer convidar, mas muitas vezes na igreja ele tem alguma restrição, ele tem alguma coisa, é até difícil. E às vezes quando você convida esse camarada para uma reunião, para um contato, é muito mais fácil, você quebra paradigmas, você muda essa realidade, você fala, é isso? É isso. Gostei, eu quero mais desse negócio. Que legal, estou aqui conversando com o pastor, estou aqui pensando em várias ocasiões em que eu me deparei com isso, né? De estar estudando uma coisa que não fazia o menor sentido naquele momento, de estar atuando em uma área que não fazia o menor sentido naquele momento. E como é legal a gente poder perceber que as coisas vão se encaixando, né? Mas essa minha inquietação foi até o dia que Deus me deu uma espécie de um sonho, no seguinte sentido, de que eu era uma espécie de uma peça de quebra-cabeça dentro de um grande quebra-cabeça. Ou seja, eu não precisava saber exatamente o meu lugar. Quem precisava saber, sabia onde é, e no momento certo ia encaixar, né? Como é especial. Então, talvez a gente tenha aqui alguém nos acompanhando, nos assistindo aqui, e pensando, será que ainda tem solução, saída, ou pelo menos ocupação, lugar para mim? Não tenha dúvida, tem sim. Presencial, online, aonde você estiver, eu creio que Deus tem um propósito te chamando para estar mais perto. Maravilha. Quero fazer uma pergunta agora de cunho bem pessoal, tá? Fique à vontade se preferir passar. Se fosse possível voltar no tempo, faria alguma coisa diferente? E se tivesse, por quê? Marcelo, eu creio que esses dias eu estava viajando, né? E ali no avião, aquele tempo, pensando, então eu assisti um filme e parece que nesses dias Deus veio muito claro para mim. Tenha mais tempo com os teus filhos. Uau. Acho que ele ainda tem 9 anos, talvez você vai dizer, Carlos, ainda tem tempo. É verdade, mas talvez metade do grande tempo que ele tem para passar comigo já passou. Foi. Então eu tenho olhado assim, eu quero estar mais. Confesso que é algo que preciso mexer na minha agenda, é algo que assim demandam de várias coisas, mas eu creio que assim, se eu pudesse voltar atrás, eu daria mais tempo. Mas hoje eu tenho entendido cada vez mais que eu preciso ter mais tempo com os meus filhos. Maravilha. Agora um último pedido, pastor. Vou pedir as gentilezas de olhar para aquela câmera ali e, se possível, dirigir uma recomendação, uma instrução, uma palavra, o que o pastor entender mais adequado, mas aquilo que eu costumo chamar de cereja do bolo, aquela recomendação de ouro para a nossa audiência. Olha, talvez eu diria para você assim, precisamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Mais do que perguntar se subo ou não subo montanha, se vou ou não venho, mas entender a vontade de Deus nas nossas vidas. E para entender a vontade de Deus é muito simples. Ele nos deixou um manual que é a Bíblia. Talvez o que você precise é conhecer um pouquinho mais desse manual, entender ainda mais o que ele tem preparado para você e, às vezes, dar passos de fé. Às vezes a gente é muito razão, é muito lógica, quer as coisas muito concretas, mas deixa eu te dizer uma coisa, tá? Deus pode fazer isso, mas eu não acredito que ele vá mandar um anjo na tua casa com uma carta na mão te dizendo assim, venha para a igreja, sirva na igreja. Sabe por quê? Ele já escreveu isso na Bíblia. Então, meu irmão, o que eu vou dizer para você é,
Levanta daí e vem servir e viver o que Deus tem para a tua vida. Uau, que especial, pastor. Que legal, que benção. Bom, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Foi realmente bastante delicado por conseguir encaixar as agendas, né? Mas graças a Deus deu certo. Tenho certeza que nossa audiência curtiu bastante. Eu quero deixar aqui também uma breve menção de uma coisa que para mim faz muito sentido hoje, que é justamente a gente se atentar e buscar entender o que Deus quer para nós, que é propósito, né? E aí a cada dia que eu percebo isso, eu me dou conta de que quanto mais eu busco me apresentar diante de Deus, mais Deus se revela para mim. Então, assim, é como se Deus dissesse para mim o seguinte: quanto mais você buscar, quanto maior for a intensidade, maior é o nível de revelação que eu vou dando para você. E aqui nós temos recursos. Então, assim, só não vai conhecer mais se você realmente não quiser. Está aqui dada a dica pelo nosso pastor Carlos Lundgren. ajornada.com.br. Vai com certeza abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, teu ministério, a tua igreja, certamente vai ser bênção para você. E eu quero mais uma vez pedir para você que curtiu esse nosso material aqui, curtiu essa nossa conversa, vou pedir que você compartilhe esse conteúdo, que você se inscreva no nosso canal e também comente, certamente vai ser bênção para nossas vidas aqui, para a vida de cada pessoa que nos acompanha. E a gente se despede de você desejando que Deus te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Au!